Olá, tudo bem? Hoje veremos assuntos que sempre suscitam dúvidas. Antes de iniciarmos, quero relembrar com vocês as classes gramaticais da língua portuguesa. Não veremos cada uma delas, mesmo porque vocês já as conhecem. Em relação à morfologia, as classes gramaticais são substantivos, adjetivos, verbos, artigos, pronomes, advérbios, conjunções, interjeições e numerais. Nosso foco de hoje será o substantivo e o adjetivo. Bem, inicialmente, preciso rever alguns conceitos. Substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. Tudo, absolutamente tudo que nos cerca tem um nome. Olhe ao seu redor. Céu, porta, janela, chão, terra, mato, árvore, roupa, caderno, tela, computador, planetas, letras, mão, ou seja, tudo que é ou foi criado ou surgiu é nomeado, inclusive nós mesmos. Afinal, todos temos um nome. E os lugares, os seres em geral, inclusive sentimentos, sensações, como, por exemplo, alegria, angústia, amor, tédio, são substantivos. Nenhuma novidade até aqui, certo? E os adjetivos? O adjetivo está diretamente ligado ao substantivo, pois o caracteriza, atribuindo a ele qualidades ou defeitos e modos de ser, ou indica o substantivo, o aspecto ou estado. Exemplos, só para ilustrar no slide. Jovem estudioso, casa amarela, estado brasileiro, aluna paraense. Não vou destacar quais são os substantivos e quais são os adjetivos, porque não é necessário, concordam? Bem, depois dessa rápida revisão, iremos focar nossos estudos no plural dos substantivos e adjetivos. Tanto os substantivos quanto os adjetivos se dividem em simples e compostos. Os substantivos simples são formados apenas por um radical em sua estrutura. Por exemplo, casa, flor, estacionamento. E os substantivos compostos apresentam pelo menos dois radicais, como, por exemplo, em floricultura, flor mais cultura, e os mais comuns, como couve-flor, guarda-chuva, entre outros. Os adjetivos compostos são um pouquinho mais complicados, mas nada assustador. Também apresentam pelo menos dois radicais em sua estrutura. A exemplo das palavras ítalo-brasileiro, norte rio-grandense, que é um adjetivo pátrio, e socioeconômico. Bem, como vocês devem ter observado, o assunto da nossa aula hoje é plural. E vou iniciar com o plural dos substantivos. O plural desse se apresenta da seguinte forma. Acrescenta-se S ao singular dos substantivos terminado em vogal, ditongo oral ou em ditongo nasal, ãe. Igarapé, igarapés. Véu, véus, ditongo oral. Mãe, mães, ditongo nasal. Essa regra de acrescentar S ao final fazemos intuitivamente, não é verdade? Apesar de, às vezes, observarmos na linguagem oral que comemos alguns S's. Mas nada como o hábito de prestar atenção à nossa linguagem. Bem, vamos à segunda e terceira regras? Acrescenta-se S aos substantivos terminados em M. Essa letra é substituída por NS. Homem, homens. Som, sons. Bom, bons. Substantivos terminados em R e Z, acrescenta-se ES ao singular. Exemplos: açúcar, açúcares. Atroz, atrozes. Vez, vezes. Variz, varizes. Simples, não? Como eu disse, trata-se de uma revisão. Mas boa parte do plural dos substantivos simples é realmente simples. Parece uma redundância, simples, simples, mas não é. Vamos então continuando. Substantivos terminados em ão formam o plural substituindo essa terminação por ões. Exemplos: leão, leões. Balão, balões. Opinião, opiniões. Os substantivos paroxítonos terminados em ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos formam o plural com o simples acréscimo do S. Exemplos: sótão, sótãos, bênção, bênçãos. Dois exemplos de substantivos paroxítonos. Irmão, irmãos, oxítono. Chão, chãos, mão, mãos. Dois exemplos de substantivos monossílabos. Alguns substantivos terminados em ão formam o plural substituindo essa terminação por ães. Exemplos: alemão, alemães. Pão, pães. Cão, cães. Os substantivos terminados em ão são os que possuem o maior número de diferentes terminações.
Agora veremos alguns substantivos terminados em -ão e que fogem das regras apresentadas. Vamos ver por quê. Alguns poucos substantivos terminados em -ão aceitam mais de um plural, como em anão, anões, anãos, corrimão, corrimões, corrimãos, verão, verões, verãos, ancião, anciões, anciãos e anciães. Em relação a esses substantivos que aceitam mais de uma formação, aconselho a seguir o plural que é mais aceito, ou seja, o que faz uso da terminação -ões. A não ser que você queira se exibir um pouco quando alguém pensar que você está usando um plural de forma incorreta. E se essa pessoa tentar supostamente lhe corrigir, você explica a regra. Bem, vamos continuar, pois temos bastantes coisas para ver ainda. Substantivos terminados em R e Z formam o plural com acréscimo de ES. Mar, mares, repórter, repórteres, arroz, arrozes, rapaz, rapazes. A exceção são os substantivos júnior, caráter e sênior. Além do no plural ser acrescentado também ES, ocorre um deslocamento da sílaba tônica. Júnior, juniores, caráter, caracteres, sênior, seniores. Estamos quase terminando o plural dos substantivos simples. Temos mais 5 regras bem tranquilas. Substantivos terminados em S formam o plural com acréscimo de ES. Gás, gases, país, países, mês, meses. Substantivos terminados em S e que são invariáveis. Lápis, ônibus, vírus. Substantivos terminados em AL, EL, IL, OL e UL formam o plural com a troca do L por IS, por ES ou EIS. Canal, canais, mal, males, papel, papéis. Os substantivos oxítonos, palavras que possuem a última sílaba como a tônica, repetindo, os substantivos oxítonos terminados por L fazem o plural com S. Funil, funis, barril, barris. Só falta mais uma regra. Lembre-se de sempre retornar a essas aulas se vocês tiverem dúvidas, ou até mesmo ir anotando ou fazendo um print screen da tela no momento dos slides. Assim vocês terão material para consultar sempre. De qualquer forma, essas aulas são suas. As consultem sempre que desejarem, combinado? Vamos ver agora as 2 últimas regras do plural dos substantivos simples. Os substantivos terminados em N formam o plural com acréscimo de S ou ES. Exemplos: hífen, hífens ou hífenes. Abdômen, abdômens ou abdômenes. Germe, germens ou gérmenes. Os substantivos terminados em X são invariáveis. O tórax, os tórax. Algum táxi, alguns táxis. Observe que o que muda nesses exemplos são os determinantes, os e alguns. Demorou um pouquinho, mas finalizamos essa parte. Vocês já sabiam quase todas essas regras e já faziam uso delas. Mas lembram do que eu disse que seria uma revisão? Por vezes precisamos rever uma série de conceitos para que cada vez mais os internalizemos. A partir de agora, começaremos a revisão dos substantivos compostos. Esses são os que mais nos interessam, pois as dúvidas são bastante frequentes. Vejam só, os substantivos compostos escritos sem hífen, como por exemplo girassol e pontapé, seguem a regra geral. Simplesmente se acrescenta o S, ficando então girassóis e pontapés. Simples. Portanto, a partir de agora, iremos ver com cuidado as regras dos substantivos compostos grafados com hífen. Vão para o plural os elementos variáveis do substantivo composto, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes adjetivos, quando não houver preposição entre eles. Exemplos: amor perfeito, amores perfeitos, substantivo mais adjetivo. Meio termo, meios termos, numeral mais substantivo. Guarda civil, guardas civis, substantivo mais adjetivo. Padre nosso, padres nossos, substantivo mais pronome adjetivo. Lembraram? Entenderam? Se ambas as palavras podem receber o plural, ambas irão para o plural. Simples assim? Claro que não. Estamos estudando a língua portuguesa, aquela famosa que qualquer professor de português diz, toda regra tem uma exceção. Pois é.
Essa regra, praticamente geral e simples, tem exceção e essa exceção precisa ser verificada com cuidado. Somente o primeiro elemento da formação irá para o plural quando o segundo termo da composição é um substantivo que funciona como determinante específico, espécie ou finalidade do primeiro substantivo. Exemplos: banana prata, bananas prata. Livro caixa, livros caixa. Salário família, salários família. Bolsa escola, bolsas escola. Eu creio que esses exemplos são bastante claros. O segundo substantivo está especificando qual é o tipo de banana, qual é o tipo de livro, de salário e de bolsa. Vamos para outra regra do plural de substantivos compostos. Quando houver uma formação com verbo ou palavra invariável, mais substantivo ou adjetivo, apenas o segundo elemento recebe o S. Exemplo: beija-flor, beija-flores. Verbo mais substantivo. Abaixo-assinado, abaixo-assinados. Advérbio mais adjetivo. Bate-estaca, bate-estacas. Verbo mais substantivo. Ex-namorado, ex-namorados. Prefixo mais substantivo. Alto-falante, alto-falantes. Alto, nesse caso, é advérbio de lugar mais adjetivo. Para não confundir com adjetivo alto, usem no plural os seguintes exemplos. Aquelas pessoas falam alto. Aqueles prédios são altos. A palavra alto, que sofreu modificação nesse exemplo, ou seja, foi para o plural, é um adjetivo. Assim, exemplificando, fica mais fácil, não é? E a explicação para reconhecer se a palavra alto com L, nesse caso, é invariável ou não, compreenderam? Vou reafirmar a explicação passando uma dica para vocês. Como é que podemos descobrir se a palavra é invariável? O mais simples é criar uma oração qualquer e pôr essa oração no plural. Se a palavra que vocês estiverem com dúvidas não acompanhar o plural de toda a oração, será uma palavra invariável. Ouçam os seguintes exemplos. Meus alunos têm muitos bens. Meus alunos são bem bons. Viram? No primeiro exemplo, a palavra bem é um substantivo. Bens, valores, coisas. Já no segundo exemplo, são bem bons, é um advérbio de intensidade, ou seja, são muito bons. Complicou? Não, claro que não. Vocês são ótimos. Estamos quase acabando. Mais duas regras. Vamos lá. Se as palavras que formam substantivo composto forem ligadas por preposição, só a primeira recebe o plural. Exemplos: estrela do mar, estrelas do mar. Pé de moleque, pés de moleque. Pão de mel, pães de mel. Pôr do sol, pôres do sol. Atenção a essa formação. Nesse caso, pôr está funcionando como substantivo. Tudo certo até aqui? Não parece que as regras do plural dos substantivos compostos são mais simples? Vamos continuar, pois estamos quase finalizando. Se as palavras que formam o substantivo composto forem repetidas ou forem onomatopeicas, somente o segundo elemento vai para o plural. Lembrando que onomatopeia é a repetição de um som visando a representá-lo como toque-toque, trim-trim, entre outros. Exemplos: tico-tico, tico-ticos. Tic-tac, tic-taques. Pisca-pisca, pisca-piscas. Corre-corre, corre-corres. Exceção: se ambas as palavras forem verbos que se repetem, ambas podem ir para o plural. Vale salientar que é opcional. Corre-corre, corres, corres. Pisca-pisca, piscas, piscas. Bem, acabamos as regras do plural do substantivo. Ufa! Foi cansativo? Agora vamos ver o plural dos adjetivos compostos. Por que só os adjetivos compostos e não os adjetivos simples também? Porque os adjetivos simples seguem as mesmas regras de formação do plural de substantivos simples. E melhor, o plural dos adjetivos compostos tem apenas duas regras. Portanto, a primeira delas vocês acompanharão agora. Nos adjetivos compostos formados por dois adjetivos, apenas o segundo adjetivo irá receber o plural. Exemplos: intervenção médico-cirúrgica, intervenções médico-cirúrgicas. Caminho recém-aberto, caminhos recém-abertos. Tratado luso-brasileiro, tratados luso-brasileiros. Exceção: surdo-mudo é um adjetivo composto por dois adjetivos em que ambos recebem o plural, portanto, surdos-mudos.
Vamos ver agora a última regra do plural dos adjetivos compostos. Acompanhe novamente. Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis. Percebam que esses compostos são formados predominantemente por nome de cores. Exemplos: camisa verde e amarela, camisas verde e amarela. Cor azul celeste, cores azul celeste. Roupa amarelo ouro, roupas amarelo ouro. Terno azul marinho, ternos azul marinho. Bem, finalizamos a aula sobre o plural de substantivos e dos adjetivos, notadamente as composições compostas. Não esqueçam de fazer os exercícios, pois eles foram formulados para vocês testarem a assimilação dos conhecimentos adquiridos. E não esqueçam, quanto mais treinamos, principalmente por escrito, o uso da nossa língua portuguesa, mais facilmente a dominaremos. Tchau, pessoal!